Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Smile Talks. Hoje nós temos uma convidada para lá de especial. Ela que é nutricionista, ela que traz temas sobre psicologia, psiquiatria nutricional. Ela que é minha amiga, muito respeitada por mim e com certeza será também por vocês depois desse programa. Conosco hoje, Bruna Ruschel, seja muito bem-vinda, Muito Casqueirinha. obrigada. Estou muito feliz que esse convite veio e que esse projeto realmente saiu do papel. Que eu lembro que a gente estava até já falando sobre isso, né? Conversando na nossa primeira viagem em janeiro. E eu lembro que você tinha me falado do tema desse projeto e acho que comunicação com saúde, juntar os dois, é a sua cara. Muito E obrigado parabéns pelo projeto. Muito obrigada, obrigado pela honra de recebê-la aqui, obrigada por trazer toda a sua sabedoria, toda a sua bagagem para o nosso público e que seja tão incrível essa conversa como sempre é, como sempre são as nossas conversas. Bom, vamos lá. Bru, eu já te apresentei, fiz um paninho de fundo aí sobre quem é você, você que é uma nutricionista para mim, renomada, afinal de contas, é uma menina de 26 anos, que já tem mestrado sobre inflamação na USP, uma menina que já viajou o mundo inteiro, já estudou também fora. Eu quero que você conte um pouco sobre a sua jornada acadêmica e profissional. Ótimo. Bom, então vamos lá. Durante a faculdade, eu comecei a fazer umas pesquisas que chama Iniciação Científica. E eu comecei a pesquisar num laboratório de inflamação na USP Genômica Nutricional. E se a gente pensar em inflamação, hoje em dia está muito na moda falar sobre inflamação ser uma coisa ruim. E se a gente pensar, existem vários tipos de inflamação, já falando um pouquinho disso. Tem a inflamação que a gente chama que é a inflamação aguda, que é uma inflamação que vai solucionar um COVID, por exemplo. E aí, nesse caso, a gente tem que entender que não é uma coisa ruim necessariamente, é o que vai solucionar uma infecção. E tem a inflamação, que é o fator comum de todas as doenças do século XXI, que são as doenças que a gente tem por conta de hábitos de vida inadequado. Então, eu fiz 5 anos de laboratório de inflamação na USP. Eu fiquei 5 anos pesquisando lá sobre a inflamação, que é o fator comum de todas as doenças crônicas. E aí agora, estudando um pouco mais, a gente fala bastante da mente, né? E eu comecei a perceber que o que muda um paciente que consegue seguir uma dieta versus o que não consegue está muito relacionado a essa questão mental. Por isso que, por mais que eu tenha feito pós em nutrição esportiva, pós em nutrigenômica, que a gente vai falar disso também, eu quero cada vez mais entender da mente, porque eu acho que é o principal fator quando a gente pensa na saúde e na escolha das decisões de um estilo de vida saudável, né? Ótimo. Você já entrou no tema do programa, no slogan do programa, no que o programa carrega. Nosso slogan é sorrisos, saúde e sucesso sempre. A gente acredita que são 3 pilares: saúde física, saúde mental e saúde espiritual, que precisam estar alinhados para que a gente tenha sucesso em todas as áreas na nossa vida, né? Desde que eu compartilho a vida com você, você tem me trazido uma visão bem clara do quão é importante a gente trabalhar a mente. Não adianta a gente saber comer se a gente não sabe o que a gente está comendo, o efeito que isso causa no nosso organismo, como o nosso organismo responde a, enfim, tudo que a gente consome. Eu vejo muitas vezes você no seu Instagram tirando dúvidas dessas pessoas. Ai, para dor de cabeça, o que eu como, o que eu deixo de comer? Eu queria que você explanasse um pouco agora como você está trabalhando, como você aplica na Laprá, que eu também já fui lá, é uma clínica incrível, como que você aplica nos seus pacientes essa psiquiatria nutricional? Ótimo. Eu acho que hoje em dia nós temos 2 extremos. Então, nós temos as pessoas que não ligam nada para alimentação, até porque se a gente olhar os níveis de obesidade atualmente cada vez crescem mais. Pessoas que não ligam para comer e pessoas que ligam demais. Quando você liga demais, é um problema, e quando você não liga, é um problema também. Então, o que eu tento trazer para os pacientes na clínica é
o como você come também é importante. Não é só o que e quanto. Porque, por exemplo, se você comer uma pizza, domingo comigo, a gente sai para jantar, conversa, atualiza as fofocas, que a gente precisa atualizar, inclusive. Por favor, inclusive. É muito diferente de você hoje teve um dia muito agitado e aí depois você desconta numa pizza. Então, uma fome... A sua condição mental... Perfeito. Vai ter um efeito diferente. A fome social vai te dar felicidade e prazer real. Ao passo que a fome emocional, que é essa fome do merecimento, ou porque o dia foi muito bom, ou porque o dia foi muito ruim, vai trazer culpa e não traz prazer. Que é a maior dificuldade das pessoas. Tem até um negócio que chama síndrome do comer noturno, que a pessoa ficou o dia inteiro trabalhando, acumulou estresse ou felicidade demais, final do dia tá com a cabeça vazia e quer descontar na alimentação. Isso é muito comum. Tanto que as pessoas estão obesas mentalmente, né? Se a gente pensar uma pessoa que vai fazer uma bariátrica, se a pessoa não se preparou, não fez psicólogo, não teve um preparo para essa cirurgia, amor, vai voltar tudo. Então a gente tem que tirar essa obesidade mental e entender como é que é a relação que a gente tem com a alimentação, que eu acho que é uma coisa que você tem muito, porque você não se priva de nada, mas você é equilibrada no geral. Você é uma pessoa que come muito saudável, que faz dieta, mas você vai viajar, você vai comer a comida local. Exato. Que a comida tem muito mais significado também do que só calorias, né? A comida é regional, tem a ver com os nossos... O prazer que você Exato. sente quando você come também faz bem. Total, 100%. Né? Você precisa direcionar esse prazer. Perfeito. Não é uma saciedade só. Eu vou saciar o meu desejo porque eu tô nervosa, eu tô de TPM, vou comer uma barra de chocolate. Não, você tem que ter prazer a todo momento, até na hora da dieta, como na hora de conhecer um prato novo, regional, como você Perfeito. disse. Ou uma comida que você come, lembra da sua avó, né? Tem essa comida afetiva. Então, a comida e o ato de se alimentar é uma coisa muito ampla, né? Olha, eu vou te falar que eu conheci já pessoas obesas que comiam 1/10 do que eu como e nunca emagreceram 1 grama. E eu via sempre a relação da pessoa com a comida. Ela já colocava a comida no prato. Um peso. Triste, já contando cada coisinha. Ela já comia pensando, poxa, mas eu não vou conseguir ir no banheiro. Ela já tem imputado na mente dela todas as decorrências negativas daquilo que ela está consumindo. Sim. A relação totalmente tóxica. Sim. Exatamente. Sim, e aí não tem como você reverberar bem, uma vez que você já colocou toda a tua energia em cima daquilo. Perfeito. Você vai comer aquilo vai te fazer mal, porque você já botou essa intenção na comida. Muitas pessoas falam, mas como você faz para comer de tudo? Gente, primeiro passo para comer de tudo e ser feliz. Agradeça todos os dias por cada grãozinho que tá no seu prato. Que é o que a gente chama até de mindful eating, né? Aí, ó, eu não sabia. Que é esse ritual de agradecer pela comida, comer mais devagar, mais presente, mais consciente. As pessoas andam ou muito ansiosas ou muito depressivas e não conseguem estar presente no momento de comer. Então, a pessoa comeu a barra e nem processou que comeu. Porque se você come rápido, você não deixa o alimento nas papilas gustativas, que é a língua. A língua que sente o prazer e manda um sinal pro cérebro de que tô sussa, não quero comer mais o chocolate. E a galera come muito rápido o chocolate, só enche o bucho e não mata o desejo. E fica culpado depois. E isso que você falou, dessa questão da pessoa que come 1/10 do que você come, essa é uma pessoa que ela vive para comer. Em qualquer um dos extremos que você vive para comer, você tem uma relação tóxica. Eu falo pro meu paciente, a gente tem que comer para viver. Em nenhum dos extremos. Você não tem que calcular tudo no aplicativo de calcular calorias, porque eu tenho pacientes que fazem isso, eu falo, meu Deus do céu. Eu posso te confessar que eu já comprei balança, ela tá na caixa até hoje. Você nunca usou? Porque você tem que comer intuitivo. E tem estudo científico mostrando que o comer intuitivo tem mais benefício no emagrecimento quando comparado com uma dieta muito certinha. Eu acho que a gente tem que se conhecer. As pessoas querem conhecer. 100%. Elas querem. E querem copiar e replicar o que o outro faz. Exato. Elas querem a receita pronta. Ela olha para aquela moça, para aquele moço que tem um perfil que ela gostaria ou ele gostaria de atingir e fala: e qual é a sua dieta? Não existe uma receita para todo mundo. Tem a individualidade, né? Exatamente. Eu mudei os meus hábitos alimentares, a minha consciência e passei a mudar.
fisicamente. Quando você se conheceu mais. Exato. Não que eu tenha tido nenhum, nunca engordei demais, nada disso, mas eu tenho 41 anos. Em contrapartida, sim. você que tem 26, a gente nota, se você pega na pele, a gente vê a diferença. Sim. E eu sempre fui magrinha, sempre fui bonita, sempre tive músculos. Os músculos que eu tenho hoje, eles sempre existiram. Eu até mostro muitas vezes foto para as pessoas. As pessoas falam, mentira. Pego foto de 2005 e falo, olha aqui. Sempre tive. Só que chegou um momento na minha vida em que a idade não ajudava mais. Né, se não emagrecia, eu não ficava 2 dias sem comer, emagrecia 2 quilos, como era quando eu era mais jovem. E aí eu fui obrigada a buscar recursos que me fizessem entender o que estava acontecendo. E a nutricionista, que é a minha nutricionista hoje, foi o primeiro passo, porque eu também não acreditava. Eu falava, gente, mas para que nutricionista? A gente sabe que a gente tem que comer tanto, tal hora. Eu, por exemplo, fazia jejum intermitente, fiz jejum intermitente por 8 anos. E agora que você não faz, você tem eu mais como resultado. 8 vezes por dia. Sim. O que não serve para todo mundo também. Não. Porque tem pessoas que não têm necessidade, outros têm. Tem essa questão da individualidade da genética, né? Então eu fiz uma pós de nutrigenômica para entender qual que é a relação nutriente-genética. Porque em 2005 terminaram um projeto gigante de genética e agora tá super comum a gente ter teste genético. No Brasil ainda é uma coisa... Eu já fiz. Já? Aquele que você põe um suave, que é a língua, saliva. Isso, e aí você amostra manda a saliva. Eu já perfeito. Fiz. E aí, nos Estados Unidos já é uma coisa mais barata. No Brasil ainda é uma tecnologia que tá cara, então não é acessível a todos. Mas, com o tempo, eu acredito que vai barateando, né? E pensando nisso, por exemplo, existem pessoas que respondem melhor a carboidrato. Aí essa pessoa vê uma pessoa fazendo dieta cetogênica e replica, sendo que para essa pessoa é melhor consumir carboidrato quando comparado com gordura. E outras pessoas que não respondem bem ao carboidrato e respondem melhor à gordura. E a gente consegue ver isso com a genética. Então, de novo, mostrando o poder da individualidade, da gente se conhecer cada vez mais e fazer o que funciona pra gente, né? Perfeito, perfeito, é isso. Por favor, palmas pra Bruna. Cadê as palmas? E uma coisa, deixa eu falar que é importante Ai, tem até palmas. Tem palmas, amiga. Esse programa é diferente dos iguais. Que demais, amei, parabéns. O que eu ia falar que é importante, essa questão que você comentou da pessoa que tem dificuldade para emagrecer, a gente tem uma conexão mente-cérebro que chama eixo intestino-cérebro, que é comunicado como se fosse um telefone com fio. O fio é o que a gente chama de nervo vago, é um componente que faz a comunicação cérebro-intestino e é um negócio que a gente chama que é bidirecional. Então, na psiquiatria nutricional, fala-se muito desse eixo intestino-cérebro, que é uma comunicação vai e vem. Ou seja, você está estressada, por exemplo, uma pessoa está ansiosa porque vai prestar um vestibular. Ela fica constipada. Uma pessoa mal-humorada é enfesada, de acordo com a nossa cultura popular. Então, existe essa comunicação muito fina. Eu falo que nosso cérebro e nosso intestino são os maiores fofoqueiros, melhores amigos. Estão o tempo inteiro fofocando. Então, existe essa comunicação intestino-cérebro e cérebro-intestino. O intestino, ele tem o que a gente chama de microbiota intestinal, que são vários componentes vivos que, quando você tem o aumento de um componente que a gente chama de lipopolissacarídeo, que é um negócio que é inflamatório, a gente tem um intestino em desequilíbrio, e aí a gente manda componentes inflamatórios via fio nervo vago para o cérebro e pode ter uma inflamação em nível cerebral. E aí você pode ficar mais cansado ao longo do dia. Enxaqueca, dores de cabeça. Ansiedade. Tem estudo já mostrando que se você come muito ultraprocessado, isso piora a sua ansiedade. Quem não vai no banheiro, desculpa, quem não faz cocô sempre, fica assim, fica mal-humorado, fica bruto. Enfesado, de acordo com a cultura popular, que é o maior exemplo do eixo intestino-cérebro, entendeu? Podia falar cocô? Ela estava tão elegante, né? E eu vou lá. Bom, a gente sabe que o nosso corpo inteiro está interligado, são todos os nossos sentidos, a mente. Esse tripé que você falou para mim é perfeito. Eu acho que é uma visão que as pessoas deveriam ter, é necessário ter, e não é à toa, né?
a nossa mente está em primeiro lugar, a nossa boca está abaixo da nossa mente, o nosso coração está por último. Então, a gente tem que controlar tudo aquilo que entra e tudo aquilo que a gente carrega. É um fato. Quando a gente consegue trazer equilíbrio para isso, quando a gente tem consciência, a vida flui de outra forma, o seu organismo, as suas coisas, a sua visão. E não é. Eu acho que a gente fica com a mente mais clara, a gente fica mais produtivo, a gente raciocina melhor. Sim. Eu, por exemplo, quando como muita carne vermelha, eu fico alguns dias devagar. A minha memória. Você sente isso? Sinto isso claramente. Eu rendo muito menos, a minha rentabilidade cai. Eu sou uma pessoa expansiva, eu diminuo a minha expansividade. É impressionante, eu fico mais cabisbaixa porque hoje eu entendo que é algo que o meu organismo não aceita tão bem. Sim. Né? E antes isso não sonhava, não passava na minha cabeça nem nos meus sonhos mais distantes. E tem algum alimento que você come e te dá distensão, por exemplo? O que é distensão? Inchaço na barriga. Abacate. Abacate. Que é uma das frutas que eu mais amo. Você sabe por quê? Não. Porque é alto num componente que a gente chama que é food map. Então, existem uns tipos de carboidrato que estão presentes em vários alimentos que eles fermentam muito no intestino. Então, por exemplo, o xilitol, que está presente em doces fitness, né? Que muita gente come em excesso e tem porque acha que diarreia, tá tudo bem. Causa um desequilíbrio intestinal. O abacate, o mel... São alguns alimentos que têm muito desses food maps, que para quem tende a ter síndrome do intestino irritável, que é uma síndrome que a gente chama, tende a ter mais sensibilidade quando ingere eles e aí tem mais inchaço na barriga. Entendi. Entendeu? Na verdade, eu descobri essa questão do abacate eu não sei se você já viu o mapa de alimentos do tipo de sangue, com tipo sanguíneo. Foi aí que eu descobri enfim, uma infinidade de coisas que eu amava e que eu consumia e que eu não tinha percepção antes de identificar. Sim. Que me traziam... Porque quando você come várias coisas, né? Então, às vezes, para você ter a consciência é mais complicado, né? E aí com o tipo sanguíneo, isso também me clareou. Essas informações de acordo com o meu tipo sanguíneo me abriram aí a visão. Porque também são coisas muito delicadas. Eu posso comer eu sou intolerante à lactose. Você é também? Sou. Se você come, você tem mais... Eu tenho enxaqueca. Você sente que tem enxaqueca? Na hora. Adoro. Eixo intestino-cérebro, porque inflamou seu intestino e aí enviou componentes pró-inflamatórios para o seu cérebro. Mas tem queijos que eu posso comer e tem queijos que eu não posso. Mas você pode comer os mais gordurosos ou os menos gordurosos? Os menos gordurosos. Tá, entendi. Tipo, se eu como uma mussarelinha, ali tá tudo bem. Agora, se eu vou para um provolone, para um brie, aí o negócio já pega. Mais. E são os que eu mais gosto. Entendi. É sempre assim, né? É sempre assim, né? Se a gente pensa até em sensibilidade alimentar, é engraçado que a gente tem testes de sensibilidade alimentar que eu aplico na clínica com os pacientes. Os alimentos que o paciente mais consome é os que ele mais tende a ter sensibilidade alimentar. Eu falo que monotonia alimentar é sinônimo de sensibilidade. Então, quanto mais você come as mesmas coisas, maior a chance de seu organismo não responder bem. Ele vai se acostumando e ali ele não vai entender mais o processo. Exato, pode criar essa sensibilidade. Por isso que é importante a gente variar também a alimentação. Por isso que é importante ter sempre uma nutricionista de confiança acompanhando você. Aproveitando, então, vamos falar de comida boa, de verdade. Vamos falar de Uarabu. O Uarabu tá aqui, é o nosso parceiro. Você não conhece ainda, vou te apresentar. Mas achei incrível. Incrível. Nossa. O Uarabu é o chocolate da Amazônia, nascido no coração da Amazônia, com cacau. Todos os produtos são sem glúten, orgânicos, assim, sem lactose, sem nada. Tá? Todos os produtos. Cada mordidinha de Uarabu, gente, juro, é uma experiência diferente. Desde a embalagem até você degustar, é tudo uma grande experiência. Você vai ganhar, não fica com esse olho, tá com o olho brilhando. Eu tô vendo os ingredientes aqui. Pode pegar, superfoods. Só superfood. Só coisa boa, só coisa assim, de verdade. E além disso, o que a Uarabu carrega que ganha o meu coração, tá, gente? Eles têm um apelo de sustentabilidade que é muito especial.
No coração da Amazônia, os ribeirinhos que produzem o cacau, eles precisam também de apoio. Então, a Uarabu está criando uma rede de apoio para toda a região amazônica. Então, assim, esse cacau é um cacau produzido pelos ribeirinhos, existe um apoio que vai trazer ainda mais o Uarabu para cá, para São Paulo, e a gente precisa desse apoio da própria Amazônia. Então, eles estão ali fazendo um trabalho belíssimo com toda a população e, além disso, trazendo para a gente agora as delícias de Uarabu. E saúde, né? Saúde pura, Exato. saúde pura, porque assim, não tem açúcar, não tem nada, enfim. Para você que quer conhecer o Uarabu, é só passar o seu telefone, o seu celular nesse QR Code aqui e aproveite o cupom SMILE, 20% de desconto em todas as suas compras. Agora, Bru, eu queria saber de você. Tudo que você estudou lá fora, sua experiência internacional, seu mestrado, conta um pouquinho de como isso fez você voar e crescer ainda mais. Ótimo. E o que traz de benefícios para suas consultas, para os seus pacientes aqui no Brasil. Bom, é engraçado porque eu acho que nada é à toa na vida, né? Eu lembro que... Não existe acasos Não nessa existe vida. acasos. Se você pegar, por exemplo, meu pai, ele é professor de Direito da São Francisco, da USP. Minha irmã dá aula de matemática na Universidade de Washington. Então, eu tenho uma família bem acadêmica, bem de professores. Nerd. Bem nerd. Eu costumo dizer que ela é a nerd mais linda que eu conheci. Porque eu nunca conheci uma nerd tão gata. Geralmente os nerds usam óculos, são mais tímidos. E ela é resplandecente. Gostei. Obrigada. Mas... Bom, eu nunca achei que eu ia querer seguir essa área da educação e durante a faculdade, sempre que abria uma porta, eu entrava e agarrava a oportunidade. Eu acho que na área da saúde, você ter o entendimento de ler um artigo científico, porque a ciência é uma coisa que está sempre em constante movimento. Se você não tem um senso crítico dentro da área da saúde, você precisa rever seus ensinamentos e como é que você está indo durante a sua jornada, porque é fundamental você vê que na área da saúde uma hora o ovo é bom, outra hora o ovo é ruim, o Ozempic a especulação é bom, constante. É ruim. Então a gente tem que entender que a ciência ela muda o tempo inteiro, está em constante evolução e a gente tem que ter o discernimento de ter um senso crítico, de saber avaliar um artigo científico para ver se é bom ou não, de saber criar o nosso conhecimento. E eu acho que nesses 5 anos que eu fiz pesquisa e agora eu vou dar início ao meu doutorado esse ano também, me deu muito senso crítico e eu tive que correr atrás, porque hoje em dia eu coordeno 2 pós-graduações de psiquiatria nutricional, uma da PUC de Goiás e a outra do Enades. E quando a gente dá aula e ensina, pensando em aprendizado, a gente retém mais o conhecimento, né? Porque eu vejo que se eu leio isso daqui e guardo para mim, depois eu não vou lembrar. Do que vale. Não, e do que vale. Exato. Se eu leio e passo para alguém nos meus stories contando a história desse produto, eu fixo mais. Então, quando a gente ensina, a gente é quem mais se beneficia. Quem mais aprende. Quem divide multiplica. 100%. Isso é um fato. 100%. Então, você também agora, né, entrevistando infinitas pessoas, imagina o quão engrandecedor não é você ter acesso a diferentes pessoas o tempo inteiro. Então, é muito legal você entrar nesse meio da educação e eu acho que a gente está sempre... ter essa educação mais direcionada, esse ensino, estudo mais direcionado, tendo que dar aula, a gente sempre vai estar se atualizando, então acho que me ajudou bastante, tanto que durante meu mestrado eu tive a oportunidade de apresentar a minha pesquisa no Congresso de Metabolismo em Lyon, na França, com pesquisadores do mundo inteiro, e foi muito incrível, assim, a experiência, viajei sozinha, conheci pessoas muito legais, trocas, ensinamento, e também em Boston, foi muito especial, assim, eu acho que foram momentos que eu vi que, poxa, eu posso chegar em lugares que eu nunca achei que eu ia ser capaz de chegar, sabe? E, enfim, mas eu sou muito grata por essa questão de criação de senso crítico. Acho que é muito importante. E eu acho que também a gente está fora da nossa zona de conforto. 100%. Isso também faz a gente querer mais
e aprender mais, entender mais, porque Sim. não basta só a gente conhecer de fora, né? Sim. Olhar por fora, bater o olho e falar, ai, que bonito isso. Não. A Mas sua opinião é entender- rasa uma vez que Exato. você só acha bonito. Ou você vê alguém falando e replica, E né? replique. Na E vida. hoje em dia a internet te dá essa O efeito barganha manada. de você simplesmente pegar algo que você gostou e copiar e replicar. E não procurar se entender, se aprofundar nos temas. Sendo que, na realidade, nas redes sociais se dá bem quem opina sobre alguma coisa, né? Porque se eu quiser saber algum conceito, eu ponho no chat GPT. Exato. Eu vou entrar no Instagram da Camila porque eu quero ver a opinião dela sobre determinada coisa. Então, é muito importante a gente criar nosso senso crítico. E falando de profissional da área da saúde, eu vejo muito pessoas que se destacam, quem tem um embasamento científico muito sólido e quem sabe se comunicar muito bem. E tem a sua opinião em cima daquilo. Perfeito. Quando a pessoa Porque junta tem muitas os pessoas dois... também, desculpa te interromper, mas tem muitas pessoas que têm um embasamento, têm a opinião, mas não divide essa opinião Não porque falam. não quer ir contra o que a maioria diz. Outras pessoas, Né? A gente teve um entrevistado aqui que foi o Dayan, você é essa pessoa, que são pessoas que têm posicionamento diante daquilo que carregam. Perfeito. Por exemplo, vamos falar do Ozempic, que tá em alta. Tem pessoas que falam, demonizam, é horrível. Tem outros que falam, nossa, é a salvação. Foi tudo na minha vida. Eu acho que, peraí, gente, vamos entender. Para uma pessoa, eu já vi pacientes que o Ozempic foi um divisor de águas, que melhorou muito, mas a pessoa estava mudando os estilos de vida, fez com acompanhamento, ao passo que para outra pessoa que fez de qualquer jeito, foi horrível. As pessoas colocam muita expectativa em cima das coisas e não trabalham para ajudar o processo. Total. E tem mania de falar, isso é bom, isso é ruim. A melatonina, para umas pessoas é incrível, para outras não. Então, a gente tem que entender o que a gente vai falar e para quem, né? Essa individualidade. Porque não existe o perfeito, o péssimo. E as pessoas têm mania de falar, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Peraí, em que momento, né, a pizza é boa, em que momento a pizza não é boa? Não existe... terrorismo na nutrição, não existe o alimento que é bom, o que é ruim, existe um momento, porque a pizza do domingo, eu e você fofocando da vida, se atualizando, vai ser incrível. Essa satisfação também faz bem. Exato, vai ser no momento positivo bom, ao passo que no momento que você vai estar descontando seus sentimentos, porque você terminou seu relacionamento, vai ser uma coisa negativa você estar comendo essa pizza. Então a gente tem que entender o lugar que a gente vai colocar o que a gente quer falar. Desde a pizza, a melatonina, o Ozempic. Eu vejo em você muita autoridade na questão da neurociência em si, tá? Que foi algo que, desde que a gente começou a se relacionar, desde que a gente começou a trocar, me chamou muita atenção. Eu tenho uma nutricionista, mas ela não é especialista em psiquiatria. Né? Então, o fato de você trazer essa autoridade... do combo, né, saúde e mente, fez com que você estivesse aqui, fosse convidada para estar aqui para dividir isso com as pessoas. Agora, deixando um pouquinho de lado a nutrição e o que a comida em si carrega, eu quero sua opinião sobre a neurociência, sobre o peso da falta de entendimento, talvez, que você possa ter, mas da consciência que você tem sobre as coisas. Você despertou isso em mim e eu quero que você desperte isso no nosso público. Vamos pensar em um exemplo de uma pessoa que é fumante. Pensando em mecanismos cerebrais, é uma pessoa que... Vamos fazer uma analogia com uma estrada, né? A gente tem uma estrada no nosso organismo que está muito bem pavimentada. A estrada é um hábito. Então, os carros estão passando onde está a estrada. Tá no automatismo, porque é fácil de passar onde tem uma estrada. Onde tem só terra é mais difícil. Como é que a gente faz? Essa estrada é o vício de cigarro, que é o que a gente chama de engramas na neurociência. Como é que a gente faz para poder tirar um vício pelo cigarro? Você tem que construir outra estrada, que no começo vai ser tortuosa. Você tem que construir outro hábito. Por exemplo, põe essa pessoa para entrar numa assessoria esportiva de corrida. A pessoa, no começo, vai ser super desconfortável, porque a estrada não está 100% pavimentada, está meio tortuosa. Depois de um tempo que você insiste
nessa criação de um novo hábito, que é difícil quando você está fumando muito, você vai ver que o cigarro mais vai atrapalhar, ser um fator que atrapalha, do que um fator que vai dar prazer. E você vai criar um prazer gigantesco pela corrida, porque você vai ver seus amigos melhorando a velocidade, o pace, e você quer melhorar também. Então, você larga. Então, o maior segredo para a gente pensar em hábitos alimentares e hábitos de vida, como é que a gente tira um hábito muito enraizado que pode ser um vício negativo, adicionando outra coisa. Então, eu falo para os meus pacientes que, além da dieta, esse paciente ele tem que mudar todo o ambiente. Se eu trabalhar só na dieta, a chance dele ter adesão ao meu plano é muito baixa. Então, eu até entrego um gerenciador de hábitos. O paciente vai ter que treinar tantas vezes, que eu vou acordar com ele em tal horário que a gente combinou. O paciente vai ter um momento só dele, eu passo rituais. Então, antes de dormir, o meu paciente vai ter que ler um livro que chama, por exemplo, Nação Dopamina, que eu acho que é a cara do paciente. Eu passo um livro de acordo com o que eu acho que o paciente tem que ler. Ele tem que se banhar dessa informação. Ele tem que, antes de dormir, desligar o celular. Ele tem que tomar um chá, ele tem que ter um momento dele, um skincare. Quanto mais autocuidado a pessoa ter, eu acho que um hábito puxa o outro. Exato. Pensando no mental. Então, quanto mais a gente banhar nosso ambiente, que é um ambiente obesogênico, que a ciência fala que a gente vive, que tem acesso a coisas ultra calóricas e não saudáveis o tempo inteiro, a gente tem que se banhar de hábitos que são saudáveis para que seja mais fácil da gente construir novas estradas. E é um processo. E eu falo que os processos não são assim. São assim. Então vai ter um dia que a pessoa vai comer um hambúrguer, mas tá tudo bem, no dia seguinte ela volta. Não é entrar na teoria do Jaque. Já que eu comi o hambúrguer, eu não vou treinar. Já que eu não treinei, eu vou beber. Adorei! Entendeu? Então é a pessoa Jaque, entender que isso vai acontecer, que não é uma coisa linear. E a partir do momento que a pessoa melhora essa relação com a alimentação, tudo flui e ela consegue ter o resultado que ela quer ter. É um mindset, é uma chave que você precisa 100%. virar. É uma decisão. Eu não estou mais satisfeito com este hábito. Não quero mais fumar. O que, que você vai fazer? Primeiro, falando aqui de uma forma mais chucra, tá? Porque você é muito especialista. Mas falando assim, de uma forma para que todos consigam entender. Poxa, você não quer mais fumar? Então, primeiro, você não vai poder ficar perto de pessoas que fumam. Perfeito. Você quer treinar? Vá conversar com pessoas que treinam para te passar dicas. Perfeito. Você não quer mais aquele namorado? Não sai com ele. Sim. Parece Sim. Bobagem, o parece óbvio ridículo. Precisa ser dito mas é aplicado, né? É o óbvio, porque as pessoas elas têm mania de voltar a correr atrás do rabo. Acontece um problema. Não, eu fui treinar segunda-feira. O quê? É dopamina rápida. Que são prazeres imediatos, pontuais. Que é o que a gente chama de dopamina, né? Tem um livro que chama Nação Dopamina, que inclusive eu passo para os pacientes, que são prazeres imediatos, que é um chocolate ultracalórico que você come porque você precisa de um prazer imediato, que é o álcool que você bebe, que é um sexo sem uma relação profunda, que é um prazer imediato, que é a pornografia. Então, são vícios que vão gerar uma dopamina rápida, que está relacionado com prazer, que sobe, que nos afasta do real prazer, que é uma coisa que a gente tem que galgar muito para conquistar. Porque o prazer, ele também ele tem base. O prazer, ele não é momentâneo, ele não é um ventinho. Soprou, sentiu um ventinho. Não, ele precisa ter uma base sólida para que você construa e seja feliz de verdade. Porque não é aí que vem a questão da ansiedade, da falta de controle mental. Não adianta você ser feliz na frente das pessoas e ser triste sozinho. Não adianta você cumprimentar todo mundo aqui, chega dentro do teu carro, um cara te freia e você xinga ele, te fecha e você xinga ele com todos os nomes. Isso, para mim, é um desequilíbrio que vai reverberar na sua alimentação, nos seus relacionamentos, na sua vida, nos seus 100%. negócios, em tudo. Nada vai para frente. E é um equilíbrio, quando eu falo dessa base, é uma consciência, porque os hábitos bons trazem hábitos bons. Perfeito. Então, uma pessoa que dorme bem, ela é menos irritada, ela vai falar menos palavrão, ela vai tratar melhor as pessoas. Uma pessoa que não dorme, que bebe e que coloca as emoções dela à prova o tempo inteiro, o que ela vai fazer? Ela vai colocar a emoção dos outros à prova o tempo inteiro. Perfeito. É meio que esse o caminho, né? Falando de uma maneira mais simples. Sim, as pessoas estão buscando essas coisas que vão dar o prazer rápido, momentâneo, mas que vai deixar longe do prazer que a pessoa tem que
galgar muito, que é você fazer uma dieta para ter o corpo que você quer. Por exemplo, o projeto que você estava falando. Poxa, olha tudo isso aqui que você construiu. Não foi uma coisa fácil de se fazer de um dia para outro. É uma coisa que você está mentalizando na sua cabeça há muito tempo. É uma coisa que você... A gente estava falando do site, do não sei o quê. São muitos detalhes, é uma coisa muito complexa. Que você podia sentar a bunda na cadeira e assistir sua série, ficar o dia inteiro vendo a série, mas você quis correr atrás dessas coisas que você teve que galgar muito para poder ter o sucesso que você tá tendo. Então a dieta é muito semelhante à vida, o mindset, né? É isso, é uma virada de chave, você entendeu, compreendeu, e aí você começa a fazer um plano de ação. Isso em todas as áreas da nossa vida. Até mesmo quando você começa um relacionamento com alguém. Você tem que saber que aquilo não vai ser o que você quer 100%, porque ninguém é perfeito, nem você e nem a pessoa que está com você, mas você tem que ter um objetivo. Eu quero estar com essa pessoa, então onde eu vou morrer para ela viver, onde ela vai viver para eu morrer e vice-versa, é uma troca. E essa troca, às vezes, as pessoas dependem de pessoas para essa troca. E essa troca tem que ser com você e você. Perfeito. Perfeito. Esse mindset que eu falo, essa chave que vira, pô, eu não quero mais fumar. Então, cara, eu vou ter que me superar, porque ninguém pega o cigarro e bota na minha boca. Sou eu que pego. Então, é uma guerra de sua. Não adianta os outros falarem, né? Não adianta os outros falarem. E às vezes, até quando eu vejo, eu atendo muitas crianças, adolescentes, meninas de 8 anos, que às vezes gostam muito de chocolate. A mãe, às vezes, pode ter um comportamento muito de proibir a criança comer. E essa proibição faz com que a criança pegue o chocolate e coloque embaixo da fronha do travesseiro, esconder. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com esse excesso, às vezes, de proibição. Quando a gente tem um vício, você falou dessa questão, por exemplo, de parar de fumar, né? Não adianta o outro falar. O outro, às vezes, tem um comportamento com você que, às vezes, pode até piorar. Tem que partir da pessoa. A pessoa que tem que querer mudar. A criança que tem que querer entender o porquê que ela tem que parar e tem que ela querer parar de ter esse vício. Que ela não come. Exato. Não adianta a mãe dizer não. Perfeito. Não coma, mas a criança nunca provou, ela nunca passou, nunca ficou com dor de barriga de comer uma barra de chocolate inteira. Então, a gente tem que passar pelo processo. E, geralmente, grandes histórias de sucesso passaram pelo deserto. 100%. É muito difícil a gente falar, ou vai para Deus no amor ou vai para Deus na dor. No amor, meu amor, é muito difícil. Você se superar. Sim, 100%. Bruna, assim, eu vou te ser bem sincera, hoje com a minha idade. Se eu tivesse ouvido minha mãe quando eu tinha a sua, a minha vida teria sido completamente diferente. As dicas que minha mãe me dava com 26 anos, eu teria trilhado um outro caminho. Mas ali, para mim, não fazia importa. sentido, né? Eu Perfeito. Eu não quebrei a minha cara para falar minha mãe tinha razão. Hoje, eu conheço minha mãe pelo olhar. Ela não precisa nem falar, eu já obedeci. Porque você aprende com a vida. 100%. Então, a gente precisa ter experiências. Muitas vezes, na educação, nos relacionamentos, as pessoas não se permitem ter experiências e automaticamente não aprende. Eu acho que você falou dessa questão de ter experiência. Eu tô pensando nas minhas alunas da mentoria, por exemplo. Eu acho que, às vezes, a pessoa tem muita falta de coragem para ter essas experiências, para errar. Admitir as próprias falhas. Perfeito. Então, as pessoas andam numa insegurança de não querer se expor, de não querer viver certas coisas. E isso eu vejo que tem atrapalhado muitas pessoas a longo prazo, assim. Vamos falar um pouquinho dessa mentoria, porque você é maravilhosa. Já tem, como eu disse, autoridade no Instagram, na pessoa ali que te consome diretamente. E agora você está com um projeto incrível de mentorias para nutricionistas. Gente, vocês não estão entendendo. Eu tenho tanto orgulho de dizer isso, de uma menina de 26 anos, porque assim, você vê que... Eu tenho pessoas bem mais velhas, tem médicas, tem que advogada genial, que mudou de profissão. É incrível, porque ela transforma a vida de pessoas que né, tinha outra profissão, não tinha uma direção, enfim, você traz para a área de nutrição, na questão profissional, muito valor. Conta sobre essa mentoria, por favor. Bom, durante a minha trajetória, eu trabalhei já com a mulher do Paulo Musi, que foi uma mentora para mim, eu falo. O doutor Duprat, que também foi um mentor. O meu orientador do mestrado, que é um dos caras que mais
sabe de genética aqui no Brasil. Para mim, é o nutricionista mais inteligente que eu conheço. Então, eu tive muitas pessoas no meu caminho que foram meus mentores. E eu consegui circular no meio acadêmico e no meio de comunicação / consultório. Eu estive nesses 2 meios. E eu comecei a perceber que essa pessoa que se destaca na área da saúde é a que junta os dois, que tem a comunicação e tem o saber. E aí eu construí essa mentoria, né, que eu tava... Muitas pessoas um tempo estavam começando a me mandar muita mensagem com dúvidas, pedindo conselhos, e aí eu tive a ideia de construir a mentoria com base em 4 pilares, que para mim são os pilares que quando você tem muito consolidado, todos esses 4, você se dá bem na sua carreira. Que é networking, gestão de consultório, acadêmico, científico e marketing digital. Quando você trabalha bem esses 4, você é um profissional que dá certo. Então, é uma mentoria que dura aproximadamente uns 3 meses, com encontros semanais, em grupo, comigo e com pessoas que trabalham diretamente comigo nesses 4 pilares, e também encontros individuais, onde eu faço toda a estratégia de carreira para os próximos 5 anos, num software que chama Mindmaster, que a gente traça, assim, metas, porque às vezes eu vejo que uma pessoa não sabe se divulgar na rede social, ou outra pessoa que não tem uma autoridade, porque falta algum curso de fazer para ter uma autoridade. Ou outra pessoa que sabe demais, mas não sabe aplicar. Então, eu trabalho com cada aluno de uma forma diferente, com base em qual dos pilares a pessoa tem que reforçar. E durante toda a mentoria a gente tem esses conteúdos e também bastante coisa de autoconhecimento e marca pessoal, né? Eu falo que um profissional da área da saúde, antes de ser médico, antes de ser psicólogo, nutricionista, é o profissional. Então, eu já falo, não põe no seu arroba o não sei o que Nutri. Não, antes eu sou a Bruna. Doutora Nutri, antes eu sou a Bruna. Você lê toda a carreira da pessoa antes de saber quem ela é. Exato. E as pessoas estão esquecendo de humanizar, que a gente tem que se conectar com as pessoas. E que a gente tem que mostrar quais são os nossos hobbies, o que a gente gosta de fazer, onde a gente gosta de ir. Porque é engraçado que os nossos pacientes são iguais a gente. E é muito legal a conexão. A gente atrai pessoas que são iguais a gente. Então, se eu olho também um paciente que foi no show do pianista, que é o Ludovico Einaudi, que eu amo, eu vou falar na consulta sobre isso, é o que vai conectar. Você, por exemplo, adora Sage, que nem eu, né? Das músicas. Quando eu posso, você fala, ai, amo! Então, a gente tem que colocar profissional da área da saúde, tem que colocar nossos gostos, porque isso vai conectar com o nosso cliente / paciente. E óbvio que a gente tem que ter autoridade também, mas é muito importante, tem muito profissional da área da saúde que às vezes quer ou só ter o perfil profissional, ou só o pessoal, e isso já caiu por terra. A pessoa tem que ter um perfil que vai ter o que ela é e o que ela vai ensinar. É a marca. Se você quiser contratar um nutricionista, é só você digitar no Google, nutricionista na região tal de São Paulo. Uhum. A gente não quer mais, eu acho que hoje em dia a gente está mais sedento de carinho, de cuidado, de zelo, de humanização. A vida já tá difícil, você conseguir falar numa operadora de telefonia, 10 horas que você fica num saque e você não consegue falar com uma pessoa. Uhum. A vida, hoje em dia, a correria da vida, de forma geral, ela afasta você das pessoas. Então, é incrível você ter alguém que você se identifique primeiro como pessoa, para depois você falar, bom, ali... eu gosto dessa forma de falar. Faz sentido a forma que ela falou, o que ela falou. Aquilo me agrada. Perfeito. E se ela me agrada como pessoa, eu vou me sentir à vontade para falar com ela sobre os meus problemas. Perfeito. Porque muitas vezes você chega uma indicação de nutricionista. Eu cheguei lá, fulano me indicou você. Você não conhece a pessoa, você não sabe quem é a pessoa, você não vai falar dos seus problemas. Você não vai falar, cara, eu levo bala 7 belo pra cama, durmo e acordo de manhã com os dentes tudo sujo de bala e cheia de papel. A pessoa vai falar, ela é louca. Uhum, você vai pensar, a nutricionista vai pensar que eu sou louca. Não, você precisa ter um primeiro contato pessoal com o cliente, né? Para depois ter um contato profissional. Você também, os convidados que você está trazendo aqui são pessoas que, de certa forma, você se conecta em algum sentido, né? Sem dúvida. Todos. Eu já tenho 20 convidados agendados, não tem um que eu não conheço. E o profissional da área da saúde esquece isso. E eu acho que o profissional da área da saúde, às vezes, quando vai atender alguém, não olha na cara do paciente, fica assim, escrevendo no prontuário,
e faz um negócio, por exemplo, eu sou da linha low carb, eu só vou passar low carb. Ou, eu sou da linha do jejum, eu só vou passar isso. Não, você tem que entender, olhar que é uma pessoa e falar assim, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Que é uma pessoa que não tem tempo para comer, que não é o orgânico que vai dar certo, é um processado e tá tudo bem. Ou é uma pessoa que ama chocolate. Existem barrinhas, por exemplo, de proteína que não são tão limpas. Mas para essa pessoa é a melhor barrinha, porque é uma pessoa que está acostumada a comer todinho e chocolate o dia inteiro. Então, existe a melhor opção para cada pessoa. E o nutricionista e o profissional da área da saúde têm que entender isso. Que não é uma dieta perfeita em macro e micronutrientes. É o que funciona para cada um. Que o que vai funcionar vai ter adesão e vai ter resultado. Bruna. Oi. Você é uma garota de 26 anos com um espírito de uma senhora de outra década, de outro século. Porque você tem gostos diferentes da maioria das pessoas. Eu, por exemplo, nunca cheguei perto de um piano, você é uma pianista. Você gosta de músicas que tocava quando você nem tinha nascido. Eu quero que você explore um pouquinho sobre a sua vida pessoal, então, agora. Quem é a Bruna que não é nutricionista? Bom, é uma pessoa que, quando eu era pequena, eu acho que eu era muito insegura, porque eu nunca tive grandes grupos de amizade durante a escola, então eu sempre fui muito insegura. E aí, quando eu comecei Normalmente, minhas amigas são um pouco mais velhas. Quando eu comecei a falar com pessoas que não necessariamente era o grupo da escola, das mesmas pessoas que eu, que eram pessoas de diferentes lugares. Então, eu tenho muito amigo fora do Brasil, muitos amigos que são, às vezes, mais velhos. Eu comecei a ter mais segurança, porque eu vi que existem pessoas que, às vezes, pensam que nem eu. E eu comecei a ser mais segura. Então, acho que hoje em dia a Bruna é uma pessoa que ela é mais segura de si, que ela é mais feliz. E a partir do momento que eu senti mais utilidade no meu trabalho, eu comecei a ficar mais preenchida e mais feliz. Então, eu lembro que, sei lá, quando eu tinha 17 anos, eu me forçava a ir em festa. Eu odiava festa. E eu me forçava para tentar me adequar no ambiente. E quando eu entendi que eu podia ser eu e que era legal ser eu também, Exato. Que tudo bem que eu sou diferente, que eu gosto de umas coisas que minhas amigas não gostam, que eu falo que eu gosto de música de velho, por exemplo. Tudo bem, porque vai ter gente que vai gostar também. E eu comecei a entender isso. Quando eu comecei a entender isso, assim, foi libertador. Quando eu comecei a viajar sozinha e ver coisas que estavam fora da minha bolha. Tem uma frase do José Saramago, que eu gosto muito desse escritor, que fala que a gente tem que sair da ilha para ver a ilha. Então, quando eu comecei a ter coragem na minha vida para sair da ilha, para ver a ilha e para conhecer novos lugares, novas culturas, eu amo novo. Eu odeio minhas amigas que economizam um ano inteiro pra ir pro Ano Novo de Trancoso gastar uns 30 pau. Eu prefiro ir pra Europa e pra lugar que eu nunca vi viajar sozinha. É surreal. Então, quando eu entendi que eu poderia ser eu, que ia ser legal também, que eu não precisaria seguir padrões. Porque sai do mesmo lugar pra ir pro mesmo lugar. Exato, pra ver as mesmas pessoas. Eu gosto do novo, eu gosto do diferente, eu tenho sede por conhecimentos, coisas diferentes. Eu nunca tive grupo de amigo, eu tenho amiga da festa, amiga nerd, amiga da corrida, amiga de não sei o quê. Eu gosto de coisas diferentes, de entender os meios diferentes. Eu tenho amiga que é super religiosa, amiga que não é religiosa, de acreditar em coisas diferentes, que no fundo são as mesmas coisas, mas com visões diferentes. Eu tenho amigo que às vezes tem uma posição política de um lado, outro que tem de outro. Eu gosto de escutar e criar o que faz sentido pra mim, entendeu? Então eu não tenho preconceito, que foi o que você falou também aqui, que você tá trazendo gente de todos os tipos. Exato. Porque a felicidade, ela não tem uma regra também, Exato. Né? Sorrir é pra quem quer, não é só pra quem pode. Porque tem muita gente que tem um sorriso lindo e tem uma... Que é a nossa essência, né? Exato. É a nossa tem uma essência. vida pesada, carrega tanta coisa que não consegue compartilhar. Ser feliz. E eu acho que ser feliz também é ter um pouco de tudo em você. E ter coragem, né? Exato, e ter coragem de trocar. Porque as pessoas... se mostrar vulnerável. Quando eu comecei a me mostrar vulnerável, isso é uma coisa que me veio agora, acho que eu comecei a fazer conexões lindas, especiais, incríveis. A minha vida mudou no dia que eu pedi pela primeira vez ajuda para uma pessoa. E as pessoas têm medo de mostrar. As pessoas têm medo de mostrar. Por isso que eu estava te falando até, né, de você contratar um nutricionista que você teve por indicação. Se for uma pessoa que é parecida com você, é bem possível que dê certo. Agora, se não é, como que você vai trocar a sua fragilidade? Para mim, hoje em dia, depois que eu já me libertei disso,
Eu não tô nem aí, choro a hora que E eu tiver lembro que que chorar. quando a gente se conectou mais ainda foi quando você abriu toda a sua história que eu falei, cara, essa mulher é minha amiga, essa mulher é especial. Então eu acho que quando a gente tem coragem para mostrar nosso lado vulnerável em qualquer tipo de relação, a gente cria reais conexões e a gente é feliz, né? É feliz e a felicidade multiplica. É. Agora, para falar de coisa diferente, vou falar aqui rapidinho de Desplaque. Bruna, Diga. vou te contar sobre o Desplaque. Você tá preparada para ficar chocada? Estou. Então vamos lá. Esse aqui é o único gel dental 100% natural. Na fechada? Aqui, diretor. Ele é 100% natural. Tudo que ele tem é aloe vera, calêndula, cranberry, própolis e chá verde. Esse creme dental não tem parabenos, triclosan, abrasivos, corantes, flúors e detergentes. O que isso significa? Sair de casa correndo, esqueci de escovar os dentes. Você pode escovar os seus dentes com Desplaque a qualquer hora, em qualquer lugar, sem enxágue. Isso eu achei incrível. Sem enxágue. Escovei no carro os dentes, tomo água, posso engolir. Porque é 100% natural. Sim, isso é incrível. E ele cuida da sua gengiva, do tártaro, enfim, de tudo. Desplaque aqui para vocês, para quem não conhece, Desplaque, mais um produto 100% natural, né? Além de Oral-B Desplaque. Tá aqui o QR Code na tela. Aproveitem, conheçam Desplaque. Vocês vão adorar. Agora, a gente está indo para os finalmente do programa. Já? Já! Se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não falou, que eu não te perguntei aqui do nosso roteiro, fica à vontade. Pergunte alguma coisa que você queira saber. Bom, a gente já falou da transição da sua mentoria, a gente já falou da importância da relação genética com nutrientes, tudo. Você falou de uma coisa de relacionamentos. Deixa eu trazer uma informação. Bora falar de relação. Aí eu já gosto. Conta. O maior estudo de saúde humana do mundo, que é um estudo de Harvard, que durou 75 anos aproximadamente. O estudo, quando ele dura muito tempo, é um estudo bem importante e significativo na ciência e com uma amostra, um número de pessoas gigantescas. Avaliou o que deixa as pessoas mais saudáveis. Se é a dieta, se é o treino, se é o manejo do estresse. E o que eles avaliaram que deixam as pessoas mais saudáveis são os relacionamentos. Bons relacionamentos são sempre muito especiais. Então, às vezes, a gente vê até uma pessoa que ela não é 100% saudável na alimentação, mas ela tem ótimos relacionamentos, é uma pessoa de bem com a vida. E aí você vê a pessoa, 75 anos, 80 anos, não tem nenhuma doença. Então, os nossos relacionamentos e a nossa felicidade... A minha mãe é assim. Minha é mãe o que nunca deixa a teve pessoa uma mais doença. saudável. E ela é assim, ó. A pessoa mais de boa do planeta. Feliz, contente. Nunca vi minha mãe brigar com ninguém. E eu vejo o paciente que desenvolve doença autoimune, eu sempre faço a primeira pergunta. Foi em algum momento de estresse que você desenvolveu? E 90% fala, foi. Então, quando a gente não é feliz, vem as doenças. E isso está muito claro, assim, quando a gente não tem bons relacionamentos, a gente não tem uma boa saúde. Que era o que a gente estava falando. O fato, quando você se liberta e oferta a sua vida, tudo muda. E ofertar a sua vida é literalmente não ser orgulhoso. Porque eu acho que o orgulho tem muitas faces. Você... eu não peço ajuda. Isso é orgulho, meu amor. Isso não é porque você é forte. É porque você é orgulhoso. Eu não gosto de contar os meus segredos. Meu amor, isso é orgulho. Isso não é você se guardar. Eu não digo contar os segredos para todo mundo, mas para uma amiga. Sim. Quando você reconhece uma conexão. Essa foi a nossa conexão. Nós nos conhecemos em pouquíssimo tempo. Você tinha aberto seu coração, eu aberto o meu. A gente se conhecia como se fosse anos. Há anos, porque exato. não é uma questão de tempo. É uma questão de conexão. O quanto você está disposto a se conectar com a vida, com o que passa pelo seu caminho. Eu até tinha comentado isso com o Dayan. É tudo uma questão de percepção. E eu já falei isso para você. Sim. Eu uso um óculos. A minha visão em relação ao mundo, ela é deturpada. Qual que é a visão que eu acho interessante? É a de Deus, é de Jesus, é da minha fé?
eu vou colocar este óculos para melhorar a minha percepção e ser uma melhor versão. Eu lembro que você me falou isso, me marcou muito na nossa viagem. Eu acho que é isso. Então, é uma questão de você se predispor a ser feliz e pagar o preço por isso. Deixar para trás aquilo que te deixa pesado, que te deixa cansado, que tira a sua paz e se permitir receber e dar aquilo que te faz bem. E a felicidade é algo praticável, né? Então, diariamente, a gente tem que praticar o ser feliz, o colocar esse óculos e escolher o que a gente vai querer para cada dia, né? É isso. Bru, como eu disse, a gente está indo para os finalmente do programa, mas ainda tem surpresas. Vamos lá. Quais? Primeira surpresa do programa é a seguinte. O nosso slogan é sorrisos, saúde e sucesso sempre. Para você, Bruna, o que é sorriso? Sorriso é uma sensação de liberdade e utilidade na vida. O que é para você saúde? Saúde, para mim, são bons relacionamentos e sorrisos. O que é para você sucesso? Sucesso, para mim, é conhecer pessoas novas com as pessoas que eu amo. E sempre? O que significa para você a palavra sempre? Minha mãe. Ai, que coisa linda! Bom, agora, essa aqui é a brincadeira do espelho. Ah, essa eu não conheço. Ninguém conhece, só conhece quem assiste os outros episódios. Bruna, deixa uma mensagem para Bruna. Olha nesse espelho e diga para você o que você quer dizer. Fica à vontade. Ai, que profundo. Não dava para ser, né? Se não fosse Camila Smile Talks, não era profundo. Bora lá. Diga para Bruna o que a Bruna de hoje precisa ouvir, tem que ouvir, quanto ela se ama. Para eu continuar acreditando mais e mais ainda em mim, que eu consigo chegar em lugares que eu nunca imaginei que eu ia conseguir chegar. Isso. Obrigada, Bru. Seguinte, agora aí atrás de você tem uma caixinha, tem uma caneca. Pegue. É. Gente, chocada. Chocada com esse presente. Eu também nunca recebi presente assim. Ai, chocada. Gente, eu amei. Eu amei essa pasta. Amor. Uhum. Posta depois, então. Até um caderno. Ai, amei. Obrigada, amiga. A sua caneca também, maravilhosa. Obrigada. Aí você escreva seus sonhos. Sim, ela é uma caneca mixer. Chocada. Abre. Tô chocada. Amiga, eu tô chocada. Você amei. merece. E muito sucesso, sério. Obrigada, muito sucesso. amiga. O tanto que eu tô feliz com esse projeto, você não tem noção. Finalmente, assim, Eu sei. eu tava rezando pra cada mês sair logo, porque eu acho que é a sua cara e assim, você consegue se explorar muito com o podcast, porque você passa muito, né, uma pessoa que olha pra você e pensa, bonita, mas o que você tem dentro, quando as pessoas puderem acessar... Vai ser um grande privilégio, sério. Você vai ser um grande fez parte privilégio. desse sonho quando ele começou a nascer no meu coração. Esse programa tem um propósito, você é uma mulher de propósito, é por isso que você está aqui. E a gente vai viver muito disso ainda, se Deus quiser. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada eu. Palmas para Bruna Ruschel. Ruschel. Bru, muito obrigada mais uma vez. E a todos vocês, um beijo e até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.